A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais e desde já eu gostaria de agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar aos nossos queridos telespectadores que, caso você queira assistir ou rever um dos nossos programas, você pode assistir de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, em qualquer horário, pelo YouTube, no canal Rede Brasil Oficial. Você sabe, nem todas as pessoas podem acompanhar o programa por conta do horário, às 22 horas. Algumas pessoas, às vezes, precisam dormir cedo, né? Acorda cedo no outro dia. E às vezes perde algum programa, não tem problema, você vai lá no YouTube e tanto você pode assistir essa série de programas sobre o livro de Daniel, como aquela série de programas sobre os eventos escatológicos ou sobre o livro do Apocalipse. Você vai lá no canal Rede Brasil Oficial, lá no YouTube, e você pode assistir ou rever um dos nossos programas. Se você quer entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, o WhatsApp do nosso programa é o 994661010. Muito bem, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 12 do livro de Daniel, que possui dois temas principais. Abre a tela, por favor. Então, esse capítulo 12 trata dos últimos tempos e as palavras seladas, né? Então, nos programas anteriores, nós só estudamos dois versículos. Pode trazer a tela. Nós só estudamos o versículo 1 e o versículo de número 2. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo, do capítulo 12, a partir do versículo 3. Mas antes, vamos relembrar? Vamos recapitular o que vimos nos programas anteriores? Muito bem, pode abrir a tela, por favor? No versículo 1 nós lemos, né? O anjo continua dizendo a Daniel, e naquele tempo, qual tempo? O tempo da grande tribulação. O que ocorrerá? Ele diz, se levantará Miguel, o grande príncipe. Nós já estudamos esse texto e vimos que Miguel é um arcanjo, né? Inclusive, nós até aproveitamos a oportunidade, nós explicamos aqui sobre a diferença dessa classificação dos anjos. Lembra? Nós vimos o que é um anjo, um arcanjo, um querubim e um serafim. Abre a tela mais uma vez. Ele diz que vai se levantar Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, ou seja, que vai batalhar a favor do povo judeu. Aí o texto diz, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Que tempo é esse, professor? É o período da grande tribulação. Inclusive, nós lemos também em Mateus capítulo 24, dos versículos 15 em diante, nós vimos aí que Jesus também falou desse período de dores, de sofrimento, de angústia, que será o pior período da história da humanidade. Então, nós inclusive falamos sobre isso, né? Que estas palavras ditas ao anjo, ao profeta Daniel, mais ou menos no ano 530, mais ou menos antes de Cristo, depois foram, posso dizer assim, comprovadas ou confirmadas por Jesus no seu sermão profético. Abre a tela mais uma vez, aí finalmente o anjo diz, mas naquele tempo, ou seja, na grande tribulação, livrar-se-á o teu povo. Quem é o povo? O povo judeu. Todo aquele que se achar escrito no livro. Então, nós já dissemos que o povo judeu não será livre da grande tribulação, mas será livre na grande tribulação. Deus irá poupar, Deus irá preservar esta nação. Deus não permitirá que o povo judeu seja destruído. Pode passar o texto, versículo 2. Aí diz, e muitos, em outras versões diz, e multidões dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, nós falamos sobre as duas ressurreições. Lembra disso? Existe a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos ou dos ímpios, dos incrédulos. Nós dissemos aqui, quando estudamos esse versículo 2, no programa anterior, nós dissemos que todos os mortos hão de ressuscitar, todos, absolutamente todos.
Então, aqueles que morreram, que o corpo está no pó da terra, vão ressuscitar. Agora, veja que estas ressurreições são para destinos diferentes. Abra o texto, por gentileza. Aí diz, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Inclusive, nós dissemos aqui, nós explicamos que esse destino final das almas dos homens não depende de Deus. Sabia disso? Exatamente. Eu vou comprovar essa informação, vou confirmar mais uma vez. Deus, embora tenha o controle sobre as almas dos homens, mas esse destino final não é Deus quem escolhe. Porque se Deus ama todos os homens, se Deus ama toda a humanidade, por que Deus só iria destinar alguns para a salvação e outros não? Por que Deus escolheria alguns para serem salvos e os outros não? Então nós cremos sim, à luz da Bíblia Sagrada, que somos nós quem fazemos as escolhas, as decisões, nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolha. Assim como os anjos no passado tiveram a oportunidade de escolher, de decidir se queria continuar servindo a Deus ou se queriam seguir a Satanás na sua rebelião, assim somos nós hoje. Somos nós quem decidimos se queremos servir a Deus ou se queremos servir ao inimigo de Deus. Agora, inevitavelmente, essa escolha resultará no destino final das almas dos homens. Então, todos os homens hão de ressuscitar. Inclusive, nós falamos que a ressurreição dos justos ou dos salvos ocorre em 3 ocasiões distintas. Lembram disso? Eu vou até relembrar os textos que nós vimos. Por exemplo, alguns justos já ressuscitaram com Jesus. São chamados de as primícias dos que dormem. Isso está em Mateus capítulo 27, versículos 51 a 53. A grande maioria vão ressuscitar na ocasião do arrebatamento, conforme 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, e 1ª aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. E os justos que hão de morrer durante a grande tribulação hão de ressuscitar na ocasião da vinda de Jesus em glória, quando Jesus vier implantar o seu reino milenial. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz que esses justos, os mártires, aqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus, diz o texto que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E vimos também que os ímpios, os incrédulos, hão de ressuscitar quando? Muito bem, na ocasião do juízo final, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Eles hão de ressuscitar, serem julgados no juízo final e serem lançados lá no lago de fogo. Bem, até aí foi uma recapitulação, foi uma revisão e a partir de agora vamos estudar o versículo de número 3. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia. Traz a tela, por favor. Deixa eu explicar algo aqui que eu considero importante. É muito importante que você esteja com a Bíblia. E eu vou explicar por quê, né? Você que é aluno dessa aula de teologia ou de escatologia no seu lar. Você sabe que a equipe de arte sempre tem preparado os textos, até com imagens. Temos feito o possível para que essas imagens fiquem mais próximas possível do texto, para que você leia o versículo, olhe para a imagem, para que isso facilite a sua compreensão. Inclusive, eu quero parabenizar mais uma vez a equipe de arte da Rede Brasil, que tem feito tudo o que é possível para facilitar esta aula. E eu vou dizer uma coisa, sem medo de errar. Se nós estivéssemos aqui só com a Bíblia, sem esses recursos tecnológicos, sem estas imagens, seria mais difícil a compreensão do texto bíblico. Mas observe que durante o programa nós lemos várias referências. Hoje, por exemplo, nós vamos ler vários textos bíblicos. Então, se você tem facilidade de encontrar o texto, esteja com a Bíblia em mãos. Ou, caso você seja um novo convertido, você não tenha muita habilidade com a Bíblia, o que é que você faz? Você anota as referências e depois você pode ler as referências bíblicas quando terminar o programa. Amém? Muito bem, vamos ao versículo de número 3. Abre a tela, por gentileza, diz assim: os sábios, pois, resplandecerão
como o resplendor do firmamento. Traz a tela, por favor. Ou seja, o que o anjo está dizendo a Daniel é que depois da grande tribulação, como nós vimos no versículo 1, e depois dessas ressurreições, como nós vimos no versículo 2, ele vai dizer o que vai ocorrer no futuro com os sábios, que eu posso dizer também com os salvos. Quando o anjo diz que os sábios resplandecerão com o resplendor do firmamento, está dizendo que os sábios vão brilhar como os astros. Isso fala das bênçãos reservadas para o salvo no futuro. Isso fala do porvir. Isto fala das bênçãos que estão reservadas para os salvos no futuro. Os sábios vão resplandecer de que forma? Como o resplendor do firmamento. E eu fiz questão de também ler esse texto em outras versões. Eu sempre costumo fazer isso quando o texto não está assim muito claro. Nós lemos em outras versões para facilitar mais a nossa compreensão. Por exemplo, esse mesmo versículo, na Nova Versão Internacional, diz assim: aqueles que são sábios reluzirão. Né? Reluzir fala de quê? De resplandecer, fala de brilhar. De que forma? Ele diz como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Sem dúvida, isto aqui é uma promessa para os salvos, que são descritos aqui no texto como sábios. Né? Na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, diz assim: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente, não é? E é bom lembrar isso, que à luz da Bíblia Sagrada, os sábios não são os intelectuais, não são os cientistas, não são os filósofos, os historiadores necessariamente. É claro, é lógico e é evidente que existem intelectuais, cientistas, filósofos, historiadores, que também são sábios. Não estou com isso dizendo que quem é intelectual não é sábio. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu posso dizer que existem pessoas que são intelectuais, mas não são sábias. Sabia disso? Como assim, professor? É que os sábios, de acordo com a Bíblia Sagrada, são aqueles que guardam, são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Que coisa interessante. Um homem, um ser humano, por mais que estude e por maior que seja o seu nível ou grau de instrução, mesmo que ele seja um grande cientista, mesmo que ele seja um grande filósofo, mas se ele, à luz da Bíblia Sagrada, eu digo isso, se ele não conhece a palavra de Deus, se ele não guarda, se ele não cumpre, se ele não obedece, à luz da Bíblia, ele não é considerado um homem sábio. Eu posso dizer que a recíproca também é verdadeira. Eu posso dizer que uma pessoa simples, um homem do campo, que talvez começou a trabalhar muito cedo na agricultura, na lavoura, e não teve a oportunidade de ir a uma escola. E às vezes é literalmente uma pessoa analfabeta. Essa pessoa, no sentido das ciências humanas, não pode ser considerada uma pessoa inteligente, no sentido das ciências humanas. Mas ele pode ser considerado como um sábio à luz da Bíblia. Então existe o inteligente que é sábio, existe o inteligente que não é sábio, existe o sábio que é inteligente e o sábio que também não é inteligente. Ou seja, há esses grupos de pessoas, né? A pessoa pode ser inteligente e sábio, a pessoa pode ser também inteligente, mas não ser sábio. Pode ser sábio e inteligente, mas pode ser sábio, mas não ser inteligente. No sentido das ciências humanas, eu me refiro. Então veja que o anjo está falando de uma promessa para os sábios. Os sábios vão resplandecer como o resplendor do firmamento, vão brilhar.
vão resplandecer. Sem dúvida, isso está falando do futuro. Quando nós recebermos corpos gloriosos e incorruptíveis. Vamos, primeiro, antes de eu ler esse texto que nós vamos brilhar, vamos ter um corpo semelhante ao de Cristo, vamos ler o que é que a Bíblia fala sobre os sábios, a relação entre os sábios e a Bíblia. Qual é a relação, professor, entre ser sábio e a Bíblia Sagrada? Vamos ler? Eu quero convidar você para você ler alguns textos comigo. Vamos lá começar do livro de Jó. No livro de Jó, capítulo de número 28, o versículo 28 diz assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Que coisa interessante. O sábio é aquele que teme ao Senhor e apartar-se do mal é a inteligência. Então, o sábio é o princípio da sabedoria, de acordo com a Bíblia, é guardar a palavra de Deus, é temer ao Senhor. Veja o que diz Salmo 111, o verso de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então veja que, do ponto de vista bíblico, a sabedoria provém exatamente do temor a Deus, de guardar a sua palavra, de seguir, obedecer os seus mandamentos. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E é bom lembrar que os loucos aqui, no livro de Provérbios, não é aquela pessoa que tem distúrbios mentais, não. O louco aqui é o tolo, é aquele que não guarda a palavra de Deus, não obedece, é chamado também de insensato. Ainda no livro dos Provérbios, capítulo 8, os versículos 32 a 36, diz assim: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Feliz, bem-aventurado será aqueles que guardar os caminhos de Deus. Ouvi a correção, não a rejeiteis e sede sábios. Veja, que o sábio aqui quem é? É quem ouve a correção e não rejeita a correção de Deus. Versículo 34, bem-aventurado o homem que dá ouvidos. Quem me dá ouvidos aqui é a personificação da sabedoria, não é? Velando as minhas portas a cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Veja, a Bíblia está repleta de textos, né? Principalmente no livro dos Provérbios, que enaltece a sabedoria, a busca pela sabedoria. E a sabedoria, de acordo com a Bíblia, não se adquire nos livros da ciência secular, se adquire exatamente através das páginas da Bíblia. No capítulo 10, versículo 8 do livro dos Provérbios, diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos. Veja que coisa interessante. Quem é que é sábio de coração à luz da Bíblia? É quem aceita os mandamentos. Mas o louco, paurador, será transtornado. E um outro texto que está muito relacionado com ser sábio e ser salvo. Veja a relação entre ser sábio e ser salvo está em Provérbios, capítulo 15, versículo 24, que diz assim: para o sábio, o caminho da vida é para cima. Ou seja, o sábio vai andar nessa direção, do céu, no caminho da vida, no caminho da salvação. Aí ele continua dizendo, para que ele se desvie do inferno que está para baixo. Então, que coisa interessante, à luz da Bíblia Sagrada, os sábios são aqueles que estão andando, trilhando no caminho da salvação, no caminho do temor do Senhor, da obediência a Deus, aos seus princípios, às suas leis e aos seus mandamentos, né? Então, é para estes salvos, que são chamados nesse texto de sábios, que sobrevirão essas bênçãos. Vamos voltar ao texto mais uma vez? Abre mais uma vez, aí diz: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E o que mais?
E os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Que coisa interessante! Aqueles que ensinam, aqueles que conduzem as pessoas à justiça, vão brilhar, vão resplandecer para sempre, nunca se apagarão. Sem dúvida, esta é uma promessa para os salvos, para os justos, para aqueles que guardam a palavra de Deus, que andam no seu temor, que andam nos seus caminhos. É bem verdade que nessa vida, nem sempre os sábios são bem vistos, né? Nem sempre são valorizados. Eu diria até que muitas vezes os sábios são perseguidos, muitas vezes são maltratados, são desprezados, né? Quantas vezes são ridicularizados nesse mundo hostil, nesse mundo mau? Quantas vezes lá na universidade, né, no meio acadêmico, lá nas faculdades principalmente, por causa da sua fé em Deus, por causa da sua crença na Bíblia, né? Muitos cristãos são desprezados e ridicularizados. Quantos professores que estudaram muito, mas não crê na Bíblia, ridicularizam das Sagradas Escrituras, criticam, zombam os crentes, né, por causa da sua fé. Quantas vezes os servos de Deus não são perseguidos, não são mortos até por causa da sua fé? Inclusive, eu gostaria de relembrar um texto que nós lemos aqui e estudamos alguns programas anteriores, lá no livro de Daniel, capítulo de número 11, acredito que você vai lembrar que nós estudamos esse texto, nos versículos 33 a 35. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Daniel, capítulo 11, versículos 33 a 35. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Nós já explicamos. Esses sábios aqui, de Daniel, capítulo 11, versículo 33, são judeus que vão guardar a palavra de Deus, que não vão apostatar da fé. Aí diz que eles ensinarão a muitos. Todavia, o que vai ocorrer com eles? Que ocorreu lá atrás, nos dias de Antíoco Epifânio. Lembra disso? Aí eles vão cair a espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias. Versículo 35. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Então eu diria que muitas vezes esses sábios são perseguidos, às vezes são até mortos, mas no futuro haverá uma recompensa, um galardão. A palavra de Deus deixa bem claro isso, que os salvos vão brilhar como as estrelas, não por alguns momentos, mas diz sempre e eternamente. E eu gostaria de ler um texto lá no Novo Testamento, palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 13, no versículo 43, quando Jesus ensina sobre a parábola do joio e do trigo. Veja que coisa interessante. Jesus diz assim: então os justos resplandecerão como o sol. Que coisa maravilhosa! Vão brilhar, vão reluzir, vão resplandecer como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então, que coisa interessante. A Bíblia deixa bem claro esta promessa de uma vida eterna, de uma eternidade feliz e segura com Deus no céu. Infelizmente, não é? Muitas pessoas têm uma visão equivocada do porvir, do futuro. Muitas pessoas costumam crer, acreditar que a vida termina na morte, na sepultura, na tumba fria. Não. Na ocasião da morte, finda-se os projetos humanos. Qualquer um de nós estamos sujeitos à morte física, independente da cor da pele, do grau de instrução, independente da posição na sociedade. E esta pandemia, que tem atingido o mundo há mais de um ano, deixou isso bem claro. Morreram pessoas pobres, mas morreram também pessoas ricas, pessoas milionárias.
morreu pessoas que não tinham um grau elevado de instrução, pessoas que não tiveram acesso à escola, mas morreram pessoas intelectuais, pessoas das mais variadas idades, das mais diferentes profissões, de todas as classes sociais. Agora, a diferença é depois da morte. Depois que o homem atravessa esta ponte, aí sim, aí ele vai entrar no que nós chamamos de uma vida eterna, que pode ser uma eternidade feliz e segura com Deus, mas pode ser também uma eternidade infeliz no reino das trevas, né? No abismo, né? No lago de fogo. E isso depende das nossas escolhas. Deixa eu ler mais uma vez esse versículo, porque esse versículo é maravilhoso. É um dos textos mais belos do livro de Daniel. Diz assim: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Vejamos o que diz o versículo 4. Pode passar a tela, por favor. Diz: e tu, Daniel, fecha estas palavras. Ou seja, em outras palavras, o anjo está dizendo assim: conclua o livro. Estamos chegando ao final do livro. Encerre esse livro aí. Como que diz assim? Você vai colocar um ponto final. É como se o anjo dissesse assim: não vai ter mais aqui muitas revelações, visões, não. Estamos chegando ao finalzinho do livro. Volte o texto mais uma vez. Aí ele diz: e sela este livro. Fecha estas palavras e sela este livro. Ou seja, selar aí é dar uma autenticidade, autenticar. Quando o anjo diz que o livro deveria ser selado, não significa dizer que o livro deveria ser escondido, que deveria estar num lugar oculto. Não, não, esse nunca foi o propósito da palavra de Deus. Quando diz que ele deveria selar as palavras do livro, o significado é nesse sentido de autenticar, como que fosse uma comprovação da veracidade deste livro. Abre o texto mais uma vez, veja o que diz. Aí diz: até ao fim do tempo. Ou seja, o que o anjo falou a Daniel é que aquelas palavras não seriam só para a sua geração, mas seria para gerações futuras também, até o fim do tempo. E é interessante isso. Se você acompanhou a explicação do livro de Daniel, você percebeu isso. Houve profecias que se cumpriram nos dias de Daniel, lembra disso? Por exemplo, a queda do Império Babilônico. Daniel viu a queda do Império Babilônico. Mas veja que coisa interessante. Outras profecias se cumpriram séculos depois. Daniel não viu, mas nós olhamos para a história e podemos dizer que elas se cumpriram. Como, por exemplo, a queda do Império Medo-Persa, o surgimento e a consequente queda do Império Grego, né? Isso já ocorreu no passado. Era futuro para Daniel, para nós já é passado, porque já se cumpriu. Mas veja que coisa interessante. Há ainda outras profecias que terão seu cumprimento ainda no futuro, como as profecias, por exemplo, que dizem respeito à grande tribulação, como as profecias que dizem respeito ao governo do anticristo, como as profecias que dizem respeito às duas ressurreições, além de outras, não é, que nós podemos perceber no livro de Daniel. Então, algumas dessas profecias já se cumpriram, mas outras apontam ainda para o futuro. Voltemos ao texto mais uma vez. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. É outro aspecto, outro detalhe, é outra profecia. E eu posso dizer que esta profecia, que muitos vão correr de uma parte para outra, com certeza já está se cumprindo em nossos dias. Nunca o homem viajou tanto como nesse presente século, né? Quer seja através de transportes aéreos, marítimos, rodoviários ou ferroviários. Uns viajam a negócios, outros viajam para estudar, para fazer curso, né, intercâmbio,
fazer pesquisas, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, fora do país, que por sinal tem sido muito valorizado. Outros viajam de férias, passeio, turismo, lazer, mas a verdade é que milhões de pessoas estão em trânsito diariamente ao redor do mundo. É claro que devido a este período de pandemia, né, devido às restrições e até mesmo o turismo principalmente foi muito afetado, né? É claro, muitas pessoas ficaram impossibilitadas de viajar, alguns tiveram que adiar seus cursos, adiar seus compromissos, adiar as suas férias, mas aos poucos a vida está voltando ao normal, né? Aos poucos as pessoas estão mais uma vez voltando à vida normal e os meios de transporte estão mais uma vez se tornando muito lotados, né? Portos, aeroportos, terminais rodoviários, estações de trens de metrô estão cada vez transportando mais pessoas de um lugar para outro, principalmente nas grandes metrópoles e nos grandes centros urbanos, né? Além disso, você sabe que os meios de transporte estão cada vez mais rápidos, cada vez mais sofisticados. Isso facilita muito as viagens das pessoas de um lugar para outro. E, além dos transportes serem mais sofisticados, são mais rápidos, né? Que viagens são feitas cada vez em um menor espaço de tempo. No século XX, o século passado, por exemplo, o homem viajou e foi até o espaço, foi à Lua, e hoje já se faz plano para a realização de turismo espacial, né? Se Jesus não voltar logo, é possível que muitas pessoas estejam no futuro fazendo aí suas viagens, seus turismos espaciais, indo até para fora do planeta, que hoje isso existe apenas para um grupo restrito de astronautas, mas é possível que, se Jesus não voltar logo, muitas pessoas tenham a oportunidade de viajar fora do planeta para fazer suas viagens espaciais. Finalmente, a última profecia que nós vamos estudar hoje, ainda dentro desse versículo 4, diz assim: e a ciência se multiplicará. Pode trazer a tela. Então, sem dúvida, esta também é uma das profecias mais perceptíveis em nossos dias. Estamos vivendo, sem dúvida, o cumprimento dessa profecia no nosso dia a dia. Nos últimos anos ocorreu uma grande explosão em termos de avanços tecnológicos, avanços científicos em todas as áreas, né? Na área industrial, das produções em séries, na área da eletrônica, né? Cada vez mais nós estamos desfrutando, né, de computadores mais modernos e mais sofisticados que entraram na vida de praticamente toda a população do planeta. E esses computadores cada vez mais sofisticados estão conduzindo, né, a humanidade a essa chamada era da informação. Hoje, praticamente tudo é virtual, né? Inclusive, com essa pandemia que nós estamos vivendo, nós tivemos, inclusive, que realizar cultos online, nós tivemos que nos familiarizar também com aulas online, exatamente por conta dessas restrições. Hoje você sabe, através da internet, por exemplo, é possível fazer quase tudo você faz através da internet. Você pode comprar, você pode vender, você pode pagar, você pode estudar, você pode ver e ouvir o que está ocorrendo no mundo, isso em tempo real. Você percebe que esse avanço tecnológico fez com que algumas coisas, melhor dizendo, caíssem em desuso, né? Por exemplo, as revistas, os jornais impressos não deixaram de existir, mas você percebe isso, aos poucos eles estão sendo extintos. Por quê? Porque cada vez mais nós temos informações de forma mais rápida, você percebe isso. Então, hoje não se espera, por exemplo, o jornal do dia seguinte para saber o que foi que ocorreu no dia anterior. Não. Hoje, através da era da informação, nós já contamos hoje com revistas virtuais ou tecnológicas, né? E cada vez mais nós temos acesso a essas informações. Nesse mundo pós-moderno,
estamos cada vez mais, essa é a verdade, dependentes da tecnologia. E um grande exemplo disso é o aparelho celular, que todo mundo tem, ou praticamente todo mundo, né? Com ele, nós fazemos não só ligações, que esse é o principal objetivo do aparelho celular, você sabe disso. Mas nós podemos filmar, fotografar, nós podemos ter acesso à internet. E através da internet, no computador, você pode comprar, você pode vender, fazer transações bancárias e transações comerciais, além de muitos outros recursos que os celulares, com os seus modernos aplicativos, permitem nós usufruirmos, né? Então, sem dúvida, esta profecia que a ciência se multiplicaria é uma das profecias mais claras e mais evidentes em nossos dias. Mas, infelizmente, não é? Apesar de ser tão útil, tão necessária à vida humana, à vida moderna, esses recursos tecnológicos, né? Infelizmente, nós não podemos também de abrir um parêntese para explicar algo aqui que nós consideramos por demais importante, não é? É que a tecnologia, os meios de comunicação estão deixando as pessoas, infelizmente, cada vez mais distantes de Deus. Cada vez mais nossas crianças estão expostas a essas tecnologias, né, trazendo prejuízos para o corpo e para a mente. Muitas crianças, você sabe disso, os especialistas dizem isso, que muitas crianças e adolescentes hoje, né, por causa do excesso de jogos, de entretenimentos eletrônicos, estão deixando de viver. Muitas crianças estão deixando de se alimentar, deixando de cumprir as suas tarefas diárias. E muitas crianças, muitos adolescentes e jovens já estão até necessitando de tratamentos, de acompanhamentos psicológicos. E até mesmo adultos, né? Muitos cristãos de todas as faixas etárias, às vezes, passam horas a fio nas redes sociais e acabam comprometendo a sua vida devocional. Muitas vezes até sacrificando o horário do culto. Quantas pessoas que vão para o culto e não largam o seu aparelho celular, não é verdade? Às vezes está presente no culto, mas não está cultuando, não está adorando a Deus. Quantos cristãos que já abandonaram o altar da oração, que já não tem mais o seu momento a sós com Deus, que dedicam horas a fio aos recursos tecnológicos, aos entretenimentos, mas não fazem o que é de mais importante na vida cristã, que é o nosso momento a sós com Deus. Quantos cristãos estão cada vez mais distantes da Bíblia, são verdadeiros analfabetos no que diz respeito à Bíblia Sagrada. E não é que não tenham uma Bíblia, não. Às vezes é que não tem dedicado a Bíblia, a palavra de Deus, aquele tempo suficiente para ler a palavra de Deus, né? E aí nós estamos vivendo um período em que cada vez mais nós temos um número maior de cristãos raquíticos espirituais. Mas que Deus nos ajude para que nós possamos administrar este tempo tão precioso que Deus nos dá, não é? Esse tempo, 24 horas ao dia, para que nós possamos administrar de forma que venhamos cumprir as nossas obrigações profissionais, as nossas obrigações e compromissos com a família, mas, acima de tudo, priorizando esse momento a sós com Deus, esse momento da oração, esse momento da adoração, esse momento com a palavra, para que não sejamos sucumbidos através das redes sociais.